Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cumprimentamos aí a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. E o barulho que o pastor tanto fala aqui, gente, pode ser de pipoca na panela, de comer uma pele bem torradinha, né? E outros mais, né? Ontem a gente ganhou um presente aqui do irmão Fábio aqui, e a maioria dos homens que estavam aqui foram presenteados. E glória a Deus, né? Em tudo dai glória a Deus. Como todos sabem, né, eu sou a Wanda, esposa do Geraldo, como acabamos de cantar aqui nesse louvor, precioso, o meu precioso e o meu tesouro. Então, eu posso entender hoje, sabendo separar, o amor que temos um pelo outro hoje é um amor diferenciado, é o amor de Deus na nossa vida. Amém. Né? Então, assim, eu entendo que o amor de Deus, o do Geraldo, é um bem precioso da minha vida. E nós dois juntos, né, nós demos a mão, né, as mãos um ao outro, e encontramos esse precioso Deus que veio fazer com que esse amor crescesse, solidificasse e vem nos fortalecendo dia após dia. Vem nos dando força, mesmo nos desafios que a vida nos impõe, né, como recentemente passamos, mas Deus nos fortaleceu. Ele vem nos fortalecendo cada dia, nos mostrando que somos dele, estamos sob o cuidado dele, sob a soberania dele. E, nesse momento, quem está nos ouvindo, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, para que quando nós podemos chegar aqui, até nos dias de hoje, em breve, no mês de julho, completaremos 47 anos de casado. Glória, para a honra e glória do Senhor, literalmente. Então, eu posso dizer, casados para sempre. Eu sou do Geraldo, eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Que assim quis o Senhor. Amém? Ele é meu, viu, gente? Eu sei que nessa igreja tem um monte de amados bonitos aqui, mas cada um com as suas, né, maravilhosas esposas escolhidas do Senhor também. Amém? E eu sou o Geraldo, todinho da Wanda, viu, irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje o Senhor colocou em meu coração, em nossos corações, né, uma mensagem. Então, na verdade, ela não é específica para casais, mas é uma mensagem que nos instrui a caminhar, a vencer as dificuldades. Esse feriado agora, nós fizemos uma viagem, e no caminho eu falei com a Wanda, a gente olhando aquela paisagem maravilhosa, aquelas montanhas, aquelas plantações. Eu falei, Wanda, o que Deus preparou para nós? Que país maravilhoso que nós temos, fértil, produtivo, tem sol, tem chuva, tem o frio, tem o calor, né? Às vezes acontece igual aconteceu no sul, mas nós temos muitas coisas boas no nosso país para usufruir. E quando vai olhar os noticiários, estão falando chacina, matam uma pessoa para roubar a moto, facções uma com a outra. Hoje a gente não pode mais atender um telefone na rua, não podemos mais andar com os vidros do carro aberto. Temos que tomar muito cuidado na entrada, na chegada, na saída das nossas casas. Não podemos mais ficar na porta das nossas casas, proseando ali com os vizinhos. Então, na verdade, nós hoje estamos sitiados. Hoje nós estamos atrás dos muros, né? Cada dia os muros mais altos, né? Inclusive, o mesmo muro alto não está segurando as pessoas. Eu mostrei para o pastor ontem, eu sou síndico do meu prédio, e outro dia uma pessoa invadiu a nossa garagem. Eu escutei um barulho à 00:30, e quando eu chamei a polícia, quando a polícia chegou, era uma pessoa que não tinha as duas pernas. As pernas deles eram mecânicas. O barulho foi esse, que quando ele bateu do outro lado, uma perna foi para o outro, uma perna foi para cá. É filme de terror, né? Mas é verdade, viu, gente? E eu queria descer, mas o meu vizinho não quis me acompanhar.
E aquela pessoa ficou ali, a polícia custou chegar, mas quando chegou a coberta, cobri ele, esperei aí a polícia chegou, tinha que levar ele, a polícia, mas tinha que levar para a UPA. Ele não estava normal, então perguntou se queria que fizesse um BO, eu falei, não era necessidade, ele não roubou nada, ele só invadiu aí. E eles levaram ele. Conversei com ele, dei para ele um alimento, uma água. Conversei com ele, dei alguns conselhos. E abri o portão para que a viatura entrasse de ré, porque ele não conseguia calçar a perna mecânica, as pernas, né? Eu falei com o policial, eu carrego ele, põe ele lá. Ele falou, não põe a mão nele, não. Aí quando ela entrou de ré, ele saiu arrastando, entrou no caixotinho, ele pôs as duas pernas e eles foram embora. Então hoje está nessa situação. Hoje nós estamos encurralados. Nós não podemos mais ter sossego, nós não estamos tendo sossego, né, irmãos? Nós estamos vivendo uma vida, infelizmente o nosso país está assim. E nós temos que tomar cuidado em todos os lugares. E hoje nós vamos meditar na palavra. E eu coloquei aqui 8 tópicos. O primeiro tópico eu coloquei o nome, uma pergunta. Estou cercado, ou seja, encurralado, e agora? Então, está no capítulo 6 de 2 Reis. Nós vamos meditar 24, 25, 26, 27 e 28. Capítulo 6, 2 Reis, 24, 25, 26, 27 e 28. Pode ler. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até o ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor não te acode, como te acudirei eu? Não tenho trigo, nem vinho. Perguntou-lhe então o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu no outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o teu filho. Essa é uma passagem da Bíblia que eu até não gosto de ler. É uma passagem muito triste, né, irmãos? O cerco de Samaria por em volta de 3 meses. Samaria era uma cidade murada. E as pessoas ficaram ali durante esse tempo. Eles chegando a fazer o canibalismo, né? Nós que somos pais, já pensou? Matar os nossos filhos para alimentar? Mas o desespero, quando chega na pessoa, a pessoa perde a noção, perde a razão de viver, perde o amor. Não é? Então, o que aconteceu nessa situação? Estou cercado, eles estavam ali, passando por essa situação, e agora? Então, elas foram até o rei, contou para ele aquela situação. Nós sabemos que existiu reis sábios, homens de Deus, mas existiu também reis que não eram sábios e também não tinham temor do Senhor. No segundo tópico, nós vamos analisar a decisão desse rei. Está no capítulo 30 e 31, do mesmo versículo.
Olha a atitude dele. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, enquanto ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei estava vestido de pano de saco por baixo das roupas. E disse: assim me faça Deus, o que bem quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Vocês prestaram atenção na decisão do rei? Ele começou até muito bem, mostrando para o povo que ele era como diz, um homem temente a Deus. Ele era, como vou dizer, ele mostrou para o povo uma santidade que ele não tinha. Porque a santidade que ele mostrou para o povo estava por fora. Ele mostrou para o povo as vestes rasgadas. Mas olha que ele estava por dentro. E muitas vezes nós procuramos culpados pela nossa situação. Imediatamente ele achou um culpado por aquela situação, que era o profeta Eliseu. Há uma diferença muito grande. Vou voltar aqui um pouquinho. Deixa aqui para não perder. Em 2 Crônica 20, capítulo 3, Josafá estava na mesma situação do rei. Havia uma diferença, que havia os exércitos que se ajuntaram para invadir Judá. Então no versículo 3 do capítulo 20, 2 Crônica, olha o que Josafá fez. Olha a diferença de Josafá por esse rei de segundo Reis. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Vocês viram a diferença? Ele não buscou culpado. Ele apregou o jejum em todo o seu reino. Chamou o povo: vamos orar, vamos buscar a Deus. E sabe o que aconteceu? O Senhor fez com que o exército, que eram vários exércitos de várias nações, se matassem uns aos outros. Eles se auto-exterminaram um ao outro. Porque Deus falou com Josafá: Josafá, essa luta não é sua, essa luta é minha. Meu irmão, e quando Deus entra no negócio, não tem quem resiste. Não tem quem resiste, irmãos. Então nós não podemos culpar ninguém pela nossa situação. E às vezes acontece muito isso. Desde lá no início, quando Adão, mas a Eva pecou, Adão culpou a Eva. A Eva culpou o demônio, que estava ali incorporado em uma serpente. Então a situação que nós estivermos vivendo, passando, eu sei que todos nós estamos nesse momento agora. Não existe ninguém, eu creio que não há ninguém aqui que está num mar de rosa, que não tem um problema. Uns menores, outros maiores, mas não podemos ficar procurando culpado. Não. Nós temos que buscar primeiro ao Senhor. Busca ao Senhor. Descansa no Senhor. Porque o Senhor, Ele vai agir. O Deus que nós servimos não é um Deus surdo. É um Deus que tem prazer em abençoar, mas vai abençoar, Ele vai entrar no negócio da maneira dEle. E muitas vezes nós pensamos que Ele vai agir na nossa maneira e no nosso tempo. Ele vai agir no tempo dEle e a maneira dEle. Então, esse tópico 2, eu coloquei o nome dele: decisões erradas. Então esse rei, ele culpou o Eliseu. E ele foi atrás para Eliseu para matar Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Ele sabia daquela situação. E ele não concretizou esse feito. Então nós vamos passar agora para o terceiro tópico. Já está no capítulo 7. No versículo 1.
Eu coloquei o nome nela no tópico 3 de promessas. E quando Deus promete, meu irmão, Ele é Deus fiel cumpre. para cumprir. Versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Promessa do Senhor. E quando o homem de Deus fala, irmãos, não duvide dele. Muitas vezes nós estamos não crendo nos profetas que o Senhor tem se levantado na nossa vida. Às vezes você quer ouvir as promessas de uma determinada pessoa, mas Deus vai levantar o profeta que Ele quiser para falar conosco. Pode ser um morador de rua. Não precisa ser uma pessoa que está aqui no altar, mas é uma pessoa mais indicada para nos aconselhar, para orar por nós, para nos indicar qual o caminho. Mas muitas vezes, irmãos, aparecem pessoas que querem nos tirar do propósito, nos falar impossível. Que isso? Não dá. Esse casamento seu acabou, a sua firma quebrou, não vai dar certo. Essa doença é para a morte. Muitas vezes o diabo levanta pessoas para nos enfraquecer e nos tirar do propósito. E nós temos que tomar cuidado, porque aconteceu isso aqui. No tópico 4 eu pus a incredulidade. Está no capítulo 7, versículo 2. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com teus olhos, porém disso não comerás. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, onde fala do Eliseu, Eliseu não tinha muita paciência, não. Eliseu era meio estupim curto. Há uma passagem que eu também não gosto de ler ela, não, quando os meninos, né? Ele não tinha uma boa aparência e era calvo, né? Os meninos ficaram gozando na cara dele. E saiu, ele orou e saiu uma ursa lá e matou umas crianças. E aqui ele disse para essa pessoa: falou, olha, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer. Então nós temos que ter muito cuidado. Não peita um profeta de Deus. Não. Não tenta desmentir. Não. Não seja incrédulo de achar que é impossível, porque esse homem disse, é impossível. Mesmo se Deus abrir as janelas do céu, não vai acontecer. E tem pessoas que é assim. Tem pessoas que é negativa ao extremo. Tem pessoas, se você chamar ele, vamos ver se isso aqui vai dar. Não dá certo, não. Eu estou com vontade de fazer, não vai não, você cai do cavalo. Tem pessoas que você não pode abrir a boca para ele com seus propósitos, que ele vai tirar você, vai te esmurecer, vai colocar em você uma porcentagem de desânimo, você acaba desanimando. Mas Eliseu falou com essa pessoa, essa situação. Aí nós vamos para o tópico 5. E eu coloquei o agir de Deus. Está no capítulo 7, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui Deus já está agindo a maneira dele. Preste bem atenção. Eu creio que muitas pessoas ali, o próprio Eliseu talvez pensou de uma fórmula, mas olha como que Deus age. Pode ler, Bíblia. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais deram uns aos outros
disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos então, e passemos para o arraial dos Círios, e nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Porém, chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram um ao outro: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava. Fugiram para salvarem as suas vidas. Você vê como que Deus tem a maneira dele de agir? Lá com Josafá, ele agiu de uma fórmula. Os exércitos se gladiaram com os outros, eles eram aliados até então. Depois se tornaram inimigos, se auto-exterminaram. Aqui o Senhor fez um barulho tão grande. Porque é o seguinte, irmãos. As pessoas que não têm Deus são covardes. Elas não são corajosas. Não são fortes, não. Elas são covardes. Quando estão juntos, às vezes até faz alguma coisa. Mas é como se fosse um cachorro. Tem muitos cachorros aí que vêm na gente, quando você bate o pé para ele, ele corre. Então Deus fez um reboliço, fez um barulho tão grande que eles largaram tudo para trás. Tudo. Foram embora, largaram os animais, largaram tudo que tinha, eles largaram para trás. E os leprosos, sempre os leprosos, nos dão uma lição muito grande. Os leprosos viviam, naquela época principalmente, fora do convívio com as pessoas. Então eles estavam fora dos muros de Samaria. Os leprosos eram rejeitados, que até pouco tempo no Brasil eram assim também. E havia os leprosários, onde eles viviam ali até morrer. Tirava do seio da família e ficava ali nos leprosários. Porque não existia cura para essa doença. E naquela época, principalmente, era uma doença que todos se rejeitavam. Também se considerava impuro quem tinha essa doença. E eles estavam ali de fora do muro. Um falou para o outro: olha, nós estamos aqui, nós não podemos entrar, nós vamos morrer de todo jeito. Vamos fazer o seguinte: vamos lá no arraial, não matar mesmo, pelo menos. Eu imagino que alguns vão falar: pelo menos nós vamos morrer mais depressa. Já estamos doentes, com fome, isolados. Vamos para lá. Mas quando eles chegam lá, o acampamento estava completamente abandonado e tudo para trás. Aquela fartura. E eles comeram. Eles pegaram algumas coisas, guardaram. Mas olha que interessante. O tópico 6, eu coloquei um nome de coração puro. Então está no capítulo 7, versículo 8 e 9. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nos calamos.
Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vocês viram o coração puro? Eles poderiam ter a pele coberta de ferida, não cheirando bem, mas tinham um coração puro. Eles poderiam tivesse um coração duro, um coração malvado. Para nós estamos aqui fora, temos coisas para comer e beber à vontade para o resto da nossa vida, e eles vão morrer de fome lá atrás daquele muro. Eles estão morrendo de medo e nós estamos aqui fora. Sempre fomos humilhados, sempre fomos rejeitados. Então, a partir de agora, nós vamos descontar. Mas eles tinham um coração puro. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram lá e relataram para o pessoal lá de Samaria, através ali do muro, que o acampamento estava abandonado. E lá estava assim, ó, de comida, ouro, prata, animais, etc e tal. E eles não acreditaram. O rei não acreditou. O rei acreditou, achou que era uma cilada. Eles tiveram que insistir. Eles ainda insistiram. E muitas vezes nós não insistimos, irmão. Muitas vezes nós falamos uma vez, quer bem, não quer, amém. Mas eles insistiram. Até que o rei enviou uma pessoa lá no cavalo. E essa pessoa viu, realmente estava abandonado. Aí voltou. Aí o pessoal foi. E aí conseguiu o alimento. No tópico 7, eu coloquei o nome de promessas cumpridas. Capítulo 7, versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos círios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Está vendo? Aí as portas de Samaria, os portões foram abertos, e o povo saiu e foi no arraial e chegou lá, encontrou tudo aquilo que o Eliseu tinha profetizado lá atrás. Promessas do Senhor. Deus tem uma promessa para todos nós, irmão. Desde quando nós nascemos, desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, Deus já tinha uma promessa para nós. Deus já sabia que eu, mais a Wanda, estaria pregando aqui hoje. Deus já sabia que vocês estavam aqui ouvindo. Estou com essa carinha bonitinha, ouvindo com atenção. Creia nas promessas do Senhor. Creia e não duvide, irmão. Não seja um crente emotivo. Um dia está muito bem, outro dia está para baixo. Um dia está sapateando, louvando o Senhor. Outro dia está cabeça baixa, está desanimado, deixando que os problemas te afastando de Deus cada dia mais e mais. Talvez uma decepção com uma pessoa. Eu sempre falo com a Wanda, quando eu decepciono com uma pessoa, mais eu aproximo de Deus, mais eu corro para os braços do Senhor. Porque o homem é falho. Nós somos falhos, eu sou falho. Por mais que vocês confiem em mim, por mais que eu me esforce a cumprir aquilo que eu prometo, mas muitas vezes eu falho, irmãos. Eu sou um ser humano. Só que quem não falha é o Senhor. Por isso que nós temos que olhar o outro, perdoar as falhas do outro, principalmente com quem nós convivemos. Porque aonde vai ter mais atrito é com quem você convive mais. E com quem você convive mais é aquele que está dentro da sua casa.
É seu esposo, é sua esposa, seus filhos. É onde vai ter mais atrito. Eu mais a Wanda tivemos que buscar de Deus muita sabedoria. Porque nós trabalhamos juntos, irmão. Vocês imaginam, não é fácil não. E todos nós temos defeito. A mulher é muito atenta às pequenas coisas. E os homens são meio esculachados, né? Os homens são meio esculachados, irmão. Eu sempre falo com as esposas, com as mulheres, tenha paciência com seu marido. Não briga com ele porque a toalha molhada assim na cama. Saiu descalço do banheiro com os pés molhando a casa. Cortou a unha e deixou cair algum. Vocês imaginam? Um pedacinho de unha assim, é detalhista. As mulheres são detalhistas. E são organizadas, né? Mulher é impressionante. Dá a impressão que elas têm o olho tudo pelado. Né? Então nós temos que ter paciência. As mulheres têm que... Viu, esposas? Tenha paciência com o seu marido. E maridos, ame as suas esposas do jeito que ela é. Mesmo naqueles dias que tá... Tem um dia que tá chutando o balde à toa. Mas é uma mulher assim mesmo. Deixa eu falar um pouquinho de paciência, viu, gente? Certa feita eu comprei um livro maravilhoso, O Poder da Paciência. Estou lá. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Gente, mas cadê a receita? Meu Deus do céu, mas... Não, peraí, deu ter saltado. Voltava ali, relia nada da fórmula ou da forma. Falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida, meu filho. Porque o Senhor me deu essa benção aqui, mas, gente, eu nunca vi duas filhas tão parecidas com o pai, igual a que Jesus me deu, me abençoou. Eu falei, também naquela época não tinha essa internet tão evoluída, né, que eu podia mandar um esboço bacana, como é que eu queria. Chegou lá, deve ser com carvãozinho, desenhado grafite. Aí ele entendeu da forma dele, né? Então, ele me deu, e eu falei, agora paciência. Eu falei, meu Deus. Quando eu aprendi no final do livro que a paciência é um exercício. Meu Deus. Mas voltando ao cuidado de Deus, eu quero testemunhar para a igreja uma coisa tão maravilhosa que mexeu muito comigo recentemente. Nós temos duas filhas, né, Débora e Érica. E Érica já quase da minha idade, vocês acreditam? Quase. Já está da minha idade, quase. E muito boazinha, mas muito infantil, toma de mim totalmente 24 horas a minha atenção. Eu falo, glória a Deus que eu tive condições de fazer implante, porque se fosse dentadura, gente, estava na bolsa dela. O meu celular não fica na minha bolsa, meus batons ficam dentro da geladeira. É uma mania. E a gente agora descobrimos tardiamente que ela tem autismo. Gente, abriu um buraco sobre os meus pés, porque de tanto correr atrás disso, daquilo outro, eu entendi, depois do depoimento de tantas mães, eu não consegui ser uma boa mãe para a Érica. Eu era uma irmã da Érica. Brigava, batia, beliscava, era aquela coisa. E hoje eu vejo que se eu tivesse sido aquela mãe como Noemi, quis construir um monumento diante da tristeza dela, eu teria uma filha bem mais difícil de lidar como ela é hoje. Ela é teimosa, além de todos isso, ela ainda tem o TOD, que é o TOD, né, popularmente falando, é desafiador e tudo, mas é uma menina boa, trabalha com a gente, nos ajuda muito. E, recentemente, nós éramos da Golden Cross, quando ela passou para a Unimed Rio. E, recentemente, tivemos problema com a Unimed. Há 4 meses a gente estava esperando uma consulta geral, eu e ela, e não conseguíamos ir em dia com o plano de saúde, mas não conseguíamos consulta. E a Unimed Rio, agora ela passou para a Uniferj, que é a Federação do Rio de Janeiro.
E até que aquilo, eles falavam, não, continua pagando, que vai normalizar. Eu falei, gente... Aí, no início da pandemia, eu procurei uma psicóloga muito abençoada, até lá na época a gente estava lá na JET, né? Indicada trabalhar na JET na sede. Aí ela falou, não, acho que a gente tem que começar bem diferente do que a senhora fez até no dia de hoje. Porque qual que é o diagnóstico dela? Não sei. Então, assim, para todos, como a gente cresceu junto, eu falo assim, olha, Érica, a menina maluquinha, era até engraçado, todo mundo falava, a menina maluquinha, mas não era engraçado, não, para mim era triste. Mas eu fui convivendo com aquilo, até que chegamos, né, a uma série de exames, vai entre a genética, entra psicólogo, entra um monte de coisa, e chegamos a essa conclusão. Quando é agora, esse problema todo da Unimed, eu fui à médica e falei para ela, ô doutora, eu estou com esse resultado aqui, eu preciso que ele seja avaliado, porque eu me senti assim, quase que morrer na praia. Depois de nadar tanto tempo, antes da pandemia a gente começou com isso, chega lá para me mostrar os exames, esse problema com o plano. A médica falou para mim assim, a senhora espera um minutinho que eu vou dar uma olhada nos exames dela. E eu sem coragem de falar para ela do problema do plano, né? Se ela não estiver por dentro, como é que eu vou fazer? Aí comecei, Senhor, me dá um salmo de socorro. Em nome de Jesus, Senhor, me dá uma oração de socorro. E o Senhor me deu o Salmo 70. Gente, eu fiquei maravilhada. Aquilo eu não enxergava ninguém. Parecia que eu estava sozinha. Aí estava um monte de gente. Aí ela me atendeu. Ela pediu os exames e foi lendo entre um cliente e outro. Ela foi correndo o olho. Passou uma numeração para a atendente lá do guichê, que é um código, né? Ela falou, não, tipo assim, atende essa senhora porque é um socorro. E ela foi feita. Então, dia 1º agora, a gente vai fechar. Dia 1º de julho, dia do aniversário da Débora, a gente vai estar fechando o diagnóstico dela para dar continuidade de tratamento. Então, aquilo ali, assim, eu vi o cuidado de Deus, porque caso a gente tivesse que passar para a Unimed BH, nós não teríamos condição de manter o plano, porque o plano é muito, muito caro. Pela nossa idade e a idade das minhas meninas, né, que já estão todas com a idade acima de 40. Então, falei, pronto. Mas o Senhor fechou com ela, fechou conosco e nos garantiu essa vitória. Amém? Glória a Deus. Ela atendeu a Wanda sem cobrar nada. Não cobrou nada e o plano ainda não estava legalizado. Mas agora, graças a Deus, legalizou. Nós já consultamos o oftalmologista pelo plano da Uniferj, né? Uniferj. Mas Deus cuida, irmãos. Então todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas dificuldades. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e ela fala, nossa, esse aí não tem problema nenhum. Porque está sempre alegre, sempre feliz, sempre com um sorriso, nunca está curvado. Às vezes tem muito mais problema que a gente. Outras vezes vemos as pessoas que estão sempre curvado, sempre triste, nunca sorri. A gente fala, nossa, ele deve estar cheio de problema. E às vezes não, irmão. Porque é a maneira da pessoa ser assim. Reclama de tudo, não está satisfeito com nada. Mas voltando aqui, a palavra de Deus. O tópico 8, para estar encerrando, eu coloquei o nome de consequências da incredulidade. Vocês lembram quando o Eliseu disse para aquele moço, que é um puxa-saco do rei, né? Ficar segurando a mão do rei, que ele falou com Eliseu, mesmo se a janela do céu se abrir, não haverá isso. E Eliseu disse para ele, vai sim, mas você vai ver, mas não vai desfrutar. Então no capítulo 7, o versículo 17, 18, 19 e 20, está aqui a consequência da incredulidade. E puseram o rei na porta o capitão em cuja mão se apoiava. E o povo o atropelou na porta e morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele? Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse,
eis que ainda o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? E ele disse, eis que o verá com teus olhos, porém dali não comerás. E assim sucedeu, porque o povo atropelou à porta e morreu. Vocês viram? Que a palavra do profeta se cumpre. Até de uma fórmula pesada, né, irmão? Que Eliseu falou com ele, quando ele disse para Eliseu, não, quando Eliseu fez a promessa do Senhor, o Senhor fez uma promessa através da boca de Eliseu, que haveria os recursos, alimento. Ele disse, da onde? Nem se abrir a janela do céu não vai vir. Então Eliseu, como eu disse, ele não tinha muita paciência. Talvez se fosse um de nós falaria, não, você vai ver, você vai até desfrutar. Mas Eliseu falou, você vai ver, mas não vai comer. E quando aconteceu, o povo estava morrendo de fome. O povo estava morrendo de fome. É como que você tem uns animais dentro de um cercado, e você abre a porteira, sai ali atropelando tudo. E esse moço estava na porta. E quando o povo veio, passou por cima dele, atropelou ele, e ele morreu. Incredulidade. Não seja um incrédulo. Não duvida. Não. Não adianta se você cantar o Deus do impossível, se você não crê que Deus vai solucionar o seu problema. Não adianta nada falar que eu sirvo um Deus que tudo pode. Um Deus que faz milagre. Se você não acredita em determinada situação. Que você acha impossível que o seu casamento seja restaurado. Que você acha impossível de ter uma casa própria. Que você acha impossível ser curado de um câncer, de uma diabetes. Que você acha impossível a sua vida financeira ser restaurada. Que você acha impossível você conseguir pagar as suas dívidas que você acumulou durante os anos. Não seja um incrédulo. Se você não acreditar, vai acontecer. Deus não vai te matar. Mas se você não acreditar, nunca você vai conseguir. Nunca você vai conseguir. Creia nos profetas servindo o Senhor. E creia que Deus pode todas as coisas. Eu tenho tantos testemunhos para contar para a igreja, mas não vou chegar, porque senão nós vamos ultrapassar. E o tumor era palpável na mão. Quer dizer, era uma dificuldade muito grande quando o médico ia pegar. E no último dia, ele mandou, eu levei os exames para ele, ele falou, realmente, nós vamos ter que operar. Eu falei, mas dá para salvar o testículo? Ele falou, não, ele está como se fosse soldado, fundido no testículo, o tumor. Então tem que tirar. E a coisa era tão séria que ele pediu uma série de exames aqui, achando que tinha mais tumores. Ele falou, não tem, é só no testículo. Ele mandou eu deitar na maca, deitei. E quando ele pegou aquela dor imensa, ele falou, realmente não tem jeito não. Você vai ali fazer a última ultrassom para nós marcar a cirurgia. E eu fui. Fiquei lá esperando o técnico. Ele mandou deitar e saiu. Fiquei esperando deitado. A minha oração com o Senhor foi essa: Senhor, estou nas tuas mãos. Se o Senhor me curar, se o Senhor tirar esse tumor no meu testículo,
o Senhor é meu Deus. Mas se tiver tirado de ter sido meu, o Senhor continua sendo meu Deus. Essa foi a minha oração. Quando o técnico veio, e eu falei, nossa, na hora que passar o aparelhinho de ultrassom, tudo está dolorido demais. Eu não senti. Eu não achei fácil. Será que ele está fazendo a coisa certa? Não senti. Aí ele falou, pode voltar lá no médico que já está lá no computador dele. Quando eu cheguei, ele estava saindo do consultório, eu falei, vou ali olhar um paciente rapidinho, estou voltando. Aí ele voltou, sentou na cadeira, virou o computador, olhou para mim, olhou o computador, olhou para mim. Aí ele foi boca de Deus para mim. Ele falou assim, você não tem mais tumor. Ali estava um homem. Ele testificou. Porque ele poderia ter dito, olha, como é que ele foi boca de Deus? Depois ele falou, olha, eu achei esquisito. Vamos fazer um outro exame, você volta aqui que tal dia. Ele falou, você não tem mais tumor. E ficou olhando para mim, achando que eu ia brigar com ele. Porque ele falou, mas como é que eu ia explicar para esse senhor? Eu acabei de apalpar ele ali. Agora eu falo que ele não tem? Aí eu sentei, puxei a cadeira, sentei e falei, doutor, eu sou um cristão. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. O possível nós fazemos, um milagre é só Ele. Se o senhor nunca presenciou, nunca viu falar de um milagre, o senhor acabou de presenciar um agora. E eu tomo posse, eu não tenho mais tumor, eu estou curado. Isso, deu uma vontade de sair gritando ali para aquele hospital. Aí eu falei assim, eu estou muito feliz pelo senhor. Aí eu saí dali, entrei no carro, primeira coisa que eu fiz, liguei para a Wanda, contei para ela, uma vontade de sair gritando. Aí ele falou, você volta daqui 3 meses. Eu falei, sim, perfeitamente. Voltei lá 3 meses, como é que o senhor está? Bem. Tira a roupa, deitei na maca, deitei. Ele falou, pode procurar, doutor, o senhor não vai achar nada. Ele olhou, falei, realmente, não tem não. Eu falei, não, estou curado, pai. Estou curado. Está vendo, irmãos? Quando nós entregamos na mão do Senhor, a minha oração para o Senhor foi essa. Eu não fiquei andando de joelho, vou pagar promessa. Não, minha oração com o Senhor foi essa, estou na mão do Senhor. Então tem vários testemunhos na minha vida, nesses 72 anos de idade, como que Deus me livrou da morte, me livrou de tantas coisas, que eu não vou ficar contando para nós não ultrapassar o horário. Creia nas promessas do Senhor. Não seja um incrédulo. Não duvide. Quando você orar a Deus, que você está sentindo uma dor, de repente a dor passa, você fala, mas daqui a pouco eu vou voltar. Meu irmão, volta. Toma posse, você tem que tomar posse. Tem que tomar posse. Tá tendo, isso, tá uma doença aí, tá assim, lá fora, longe de mim. Não fica com medo das coisas acontecer com você, porque o medo atrai. Jó 3,25, coloca para mim, por favor. Jó 3,25. Não é superstição não, irmãos. Meu irmão, coloca Jó 3,25, por favor. O que com medo faz? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não é superstição. Está vendo? Em algumas traduções está no passado. O que eu temi me aconteceu, e o que eu receei me sobreveio. Então medo, quando você tem medo, não é superstição. As coisas acontecem, você atrai. Eu tenho medo de cachorro. Aliás, tenho. O que aconteceu? Quando eu morava no interior,
minha mãe me dava milho para me trocar lá no moinho. Chamava de Merquides, Melquides, sei lá. E ele tinha uma porteira, uma distância, quando aquilo lá no cruzamento da rua. E aquele beco assim. E eu ia com o milho para trocar para o fubá lá no moinho d'água. E ele tinha um cachorro, chamava Tarugo, não esqueço nunca. E a casa dele tinha um muro de um lado do outro, mas tinha um buraco onde é que passava a enxurrada. Irmãos, um dia eu cheguei na porta, chamei por ele, bati palma, escutei o cachorro, eu falei, não está amarrado não, ele vem. Larguei o milho pro chão e vazei para trás. Quando eu olhei assim, o cachorro está até fininho atrás de mim. E eu, pulei na porteira. Foi a conta de eu chegar em cima, e ele, querendo me morder, e a porteira balançava. Irmãos, eu não fiz na roupa porque não estava na hora. Eu fiquei tremendo. E eu tomei um trauma de cachorro. Aí o moço apareceu lá, prendeu o Tarugo. E daí pra cá, eu não abuso do cachorro, não. O que acontece? Com esse trauma, eu adquiri um medo de cachorro. Toda vez que eu vejo um cachorro, eu lembro do Tarugo. Automaticamente, eu tenho medo disso. Quando a gente tem medo, a gente exala um cheiro e o cachorro sente. É impressionante. Nós vai passando ali, ó, umas 10 pessoas. Se tiver um cachorro que vai pegar alguém, vai pegar eu. É o medo. O medo atrai. Vocês viram lá em Jó? O medo atrai. Então nós não podemos. Quando eu fiz a introdução aqui, que hoje nós estamos cercados, nós temos que tomar nossos cuidados, mas também não chegar num ponto de ter medo e você não viver a sua vida. Na hora que eu chamei o meu vizinho de baixo, que era o único homem que estava lá nesse dia, porque o vizinho do prédio lá já tinha falado, o que invadiu lá o meu prédio, tinha falado assim, olha, é um deficiente, mas não falou que não tinha perna não, porque do outro lado, é um deficiente, parece que ele está surtado. Aí eu falei, bom, eu vou chamar o vizinho de baixo, para ele descer comigo, porque os outros não estavam no prédio. Ele falou, não vou descer não, eu chamei a polícia. Ele é medroso. E eu não tinha medo. Só que eu pensei com o seguinte, se eu soubesse como estava sem perna, aí é mole para mim. Aí é mole para mim, né? Mas não sabia, eu falei, deficiente para estar com a muleta, e essa muleta em mim até o... né? Aí esperei a polícia chegar. Quando a polícia chegou, eu coitado do homem, eu mostrei que passou a foto lá, cobriu o coitado, conversei com ele. Falei, puxa vida, você tem uma aparência boa, você está bem cuidado, você mora na rua? Ele falou, não, eu moro com minha avó. Fica lá. Fica lá. Então não tinha medo nenhum. Mas não sou uma pessoa que sai qualquer coisa de peito aberto, não. Não. Eu tenho meus devidos cuidados, tenho o meu comércio, tenho meus devidos cuidados, tenho que ficar atento. Agora, porque se nós ficarmos também naquele medo terrível, você não vive. Você não vive. Não fica também batendo perna em qualquer lugar. Porque tem um dito popular que fala que estava no lugar errado na hora errada. É como se fosse dois fios positivos e negativos se encontrar. Você pode estar no lugar errado, mas na hora certa. Você pode estar no lugar certo na hora errada. Mas dá certo. Eu quando estava na Lagoinha fazendo Casado para Sempre, tinha um casal que morava lá na Prado Lopes, lá no meio. E terminava o curso, terminava mais depois de 10 horas, né, Wanda? Eu falei, eu vou levar você. Não, vou levar você. Não pode, não. Eu não estou fazendo nada sem pensar. Eu estou fazendo a coisa certa. Agora, se eu estiver errado, na hora errada, no lugar errado, pode ser até um lugar que não é legal, mas estou na hora certa levando vocês lá. E a rua, lá, depois chega um beco, só acaba um carro. Aí ele falou, então faz o seguinte, na hora que você começar, você abre os vidros que eles olham. Aí eu passava, ele olhava lá dentro. Vamos lá, deixamos ele, voltamos. Não tem medo. Mas sabia que o cara mora lá.
Eles não iam fazer nada comigo. Com certeza, ele confia no Senhor. Agora eu vou dar uma volta lá na Padre Lopes. Vai. Vai. Assim é andar de avião, viu, gente? Não andou até hoje, sabe por quê? Correu risco pra quê? Viu, Shape? Agora nós temos Shape ali, ó. Ele confia, né, Shape? Vai ser com você. Não, tem umas Correu coisas. risco pra quê? Tem umas coisas que eu não faço. Eu não tenho medo. Aí o trem me perguntou: você tem coragem de pular para não, parapente, né? Nós estávamos viajando, ele passou na Serra da Moeda, o pessoal. Falei, coragem eu tenho. Mas andar ali pra quê? Pra quê? Ué, Andar de bicicleta. vou pagar caro. Andar a cavalo. Correr um risco. Agora se fosse uma coisa, olha, você vai ter que ir lá, vai ter que ir de parapente. Tem que ir, tem, então vamos. Bicicleta. Correu risco pra quê? Dá voltinha de bicicleta. Não. Ó, mas tem que ir ali, tem uma bicicleta. Tudo O mundo é bicicleta e voo. tudo não. Cavalo. Não dou volta em cavalo. Agora, se tiver de ir em algum lugar e eu tenho que ir no cavalo, eu vou nele. Vou pegar o cavalo. Chega. Ah, pelo amor de Deus. Para com isso. Agora eu não sei se ele vai nele ou com ele, né, gente? Aquelas coisas, aqueles aparelhos que tem lá nos parques, principalmente Mangabeira, né? Mangueira. Tem sobe, desce, paga caro pra... Gente, não tem daqui que quebra, vai pro chão afora. Não faço, não tenho medo. Mas fazer por fazer, não faço não. Não faço não. Não. Antigamente tinha aqueles parques mais vagabundos, né? Tinha um... Antigamente tinha uma canoinha assim, depois tinha um dangler, né? Nunca andei naquele trem. Ah, não. Pra quê? Sabe o que eu fazia? Ia lá nas argolas, amassando. Você lembra disso? Pegava as argolas, pegava as argolinhas, e era bom para laçar a maçã. E eu, para curtir com as meninas, sabe o que eu fazia? Chegava perto de mim, eu oferecia para ela: você quer uma maçã? Pra que dê? Vou pegar pra você agora. Dava ela a maçã. Muito obrigado. Deixa eu ir embora. É assim. Eu não arrisco. Eu não tenho medo, mas não arrisco. Eu tinha um problema no açougue, que muitas pessoas acham um absurdo. E eu ficava lá dentro, apaguei a luz esperando o cara voltar. E ele voltou mesmo. E para honra e glória do Senhor, Deus cuidou de mim, eu não matei ele, eu não quebrei o pescoço dele, porque eu ia fazer isso mesmo, irmão. Eu falei isso aqui, infelizmente, né? Pastor Geraldo, mas naquele momento eu estava fora de mim. E Deus assumiu a situação. Porque assim, o Deus que nós servimos, irmão, Ele é tão zeloso conosco que quando a gente foge da situação, da razão, Ele assume. Eu ia fazer. Porque eu estava revoltado. Eu apaguei a luz, entrei pra dentro, falei: pô, o pescoço desse buraco que ele abriu aqui, eu pufo nele. Mas graças a Deus, Deus falou: vai lá, olha seu telefone, passa uma mensagem pro grupo aí. Quando eu olho o telefone dá pra dizendo carregar. É onde eu preparar. E a faca da açougueira você já viu, né, irmão? É quase 1 metro de faca. Ainda tem uma barra de ferro lá, uma beleza. Antes de eu preparar e colocar lá atrás da parede, assim, que era... ele ia me ver, eu fui carregar o telefone. Quando eu tô lá carregando o telefone, a luzinha lá de fora acendeu. Bah! E ele já entrou a metade de uma vez, ele achou que não tinha ninguém, né? Metade. Falei: ó. Mas nem a faca, nem a barra de ferro estava ao meu alcance. A única coisa que foi gritar com ele: meu irmão, esse homem saiu catando cavaco de um jeito. Eu vou fazer uma coisa, viu? Eu ainda olhei pelo buraco assim, vazou, desapareceu. E eu fiquei frustrado. Porque a carne estava pulsando. O ódio que eu estava, a carne estava pulsando. Eu falei: tem que fazer alguma coisa com ele. Aí no outro dia de manhã, a primeira pessoa que entra: o que foi? Contei para ele o carro: porque você não matou ele? Sabe? O outro chega: por que você não quebrou o pescoço dele? Sabe? Por que você não deu uma facada nele? Por que você deixou... Até isso eu pensei. Por que você deixou ele entrar, que ele tivesse dentro, você pufo nele.
E eu falei, eu frustrado. Aí chega um senhor, nunca tinha visto. Professor Geraldo, falei assim, eu estou ouvindo por tabela aí o que aconteceu com o senhor, mas foi a melhor decisão que o senhor tomou. Aí que caiu a ficha. Foi eu que tomei a decisão? Não, irmão. Foi Deus que tomou a decisão por mim. Naquele momento, Deus assumiu a situação. Porque eu estava fora de mim. Aí falou, olha, a Deus compete dar a vida e tirar. E não importa como você vai tirar uma vida, você vai pagar por ela. E se eles têm amigos, se você machuca ele, pode voltar. Ele sabe quem você é e você não sabe quem ele é. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. É um Deus de milagre, é um Deus do impossível. É um Deus que cuida nos mínimos detalhes. Mas para isso nós temos que confiar nele. Nós temos que descansar nele. Nós temos que bater no nosso braço e falar, Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil. Eu não sou nada sem o Senhor. Não deixa, Senhor, que a carne venha sobrepor o espírito. Quando eu estiver descontrolado emocionalmente, assume o controle da situação, Senhor. Não deixe que eu tome uma decisão que vai naquele momento que eu desejo tomar aquela decisão, mas que eu vou pagar caro lá na frente, Senhor. Não deixe, Senhor. Confia no Senhor. Que essa mensagem que nós deixamos para essa igreja hoje, todos nós temos problemas, cada um de uma forma, uns maiores, uns menores, de repente uma área, uma outra área. Às vezes nós hoje estamos sentindo como que o pessoal de Samaria, encurralados, cercados. Às vezes não dá nem vontade de vir na igreja, não dá vontade de ir numa comemoração, não há vontade de sair, visitar um parente. Nós estamos sentindo encurralados, mas vamos orar ao Senhor. Vamos entregar na mão do Senhor. Falar, Senhor, me dá ânimo. Não deixe, Senhor, que eu venha sucumbir às minhas fraquezas. Amém? E eu espero que todos vocês reflitam bem. Apesar da situação que nós estamos vivendo em todas as áreas do nosso país. Nós moramos num país maravilhoso. Vamos cuidar dele. Vamos orar por ele. Irmãos, quando nós saímos do Belo Horizonte, você vê aquelas paisagens maravilhosas. Curte. O céu nessa época é tão bonito, o azul que é uma beleza. As árvores ainda estão verdes. É tão bonito. Agradeço a Deus sempre por nós ter nascido nesse país. Amém? Curva essa cabeça, vamos orar. Deus amado, Deus querido. Senhor Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Pelos seus feitos em minha vida, em vida da minha família. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos amparou todos esses anos. O Senhor guardou as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas que nós convivemos já não estão mais aqui. Mas o Senhor permitiu que hoje, Pai, nós estivemos aqui, sendo boca do Senhor para a tua igreja, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem nos fortalecido, Senhor, para passar pelas dificuldades, porque nós sabemos, Pai, que a tua palavra diz que no mundo teremos aflições, mas para termos bom ânimo. Ó Senhor, nos dê ânimo, nos dê coragem, nos dê força, Senhor. Nos ensina, Pai, a confiar no Senhor, Pai, que nós não sejamos incrédulos como aquele homem que não acreditou nas palavras do profeta, que não acreditou nas promessas do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém aqui, Senhor,
que hoje se adentrou por aquela porta desanimado. Ó Deus, que o Senhor dê ânimo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, visita cada lar aqui representado, Senhor. Ó Deus, restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. Cura, Senhor, aquilo que precisa ser curado. Às vezes, não só uma doença física, mas uma doença da alma, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, abre as portas, Senhor, que muitas vezes estão fechadas, ó Pai. Fechas aquela que precisa ser fechada, Senhor. Que em nome de Jesus, meu Deus, que nós tenhamos o temor do Senhor, Pai. Que quando, Pai, fomos tomar decisões, que nós primeiro buscamos o Senhor. Nos ensina a descansar no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, porque somos miseráveis pecadores, meu Deus. Ó Deus, abençoa nossos filhos, Senhor. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a Igreja Batista Filho, Pai, venha em nome de Jesus, Pai, continuar com as portas abertas, recebendo aqueles, Pai, que a se adentrar por aquelas portas, Pai. Nos dê, Senhor, condições, sabedoria, para abraçar todos aqueles que vieram aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nessa casa, Senhor, haja salvação. Em nome de Jesus, meu Deus, que as palavras aqui ministradas, Senhor, neste altar, Senhor, venham ao encontro dos nossos corações, Senhor. E que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas que nós possamos, Pai, ser praticantes da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, Senhor, sendo boca do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, para vocês que estão aqui, para vocês que estão agora na live, um dia com os 48 anos de idade, eu tive um encontro com o Senhor. E Ele mudou a minha vida. Eu conhecia a história de Jesus, mas a partir daquele dia eu passei a conhecer Jesus da história. Até então eu tinha Jesus durante 6 meses, um menino, e no outro 6 meses Jesus crucificado. Mas hoje eu sirvo um Deus vivo, um Jesus que foi crucificado sim, mas ressuscitou o 3º dia. E eu entreguei minha vida para Ele, e tudo foi transformado. Aquele vazio que existia em meu coração, que nada preenchia deste mundo, ele foi preenchido. E eu que achava que não tinha razão de viver, hoje eu tenho um prazer muito grande de viver. E esse Jesus que transformou minha vida, quer transformar a vida de vocês, que ainda não tem Ele. E nessa noite, eu peço para vocês que estão aqui, se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, que vocês levantem a sua mão, que nós queremos orar por você. Ou você que teve desviado, irmão. Às vezes, em algumas circunstâncias, você desviou, você esfriou na fé. Também, nós queremos orar por você. Se há alguém aqui, levanta a sua mão.
ou você que está aí em casa, nos assistindo, liga para nós. Comunica com a igreja, que nós vamos entrar em contato com vocês e orar por vocês. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?